Então, nós vamos aqui ver aqui. Eu tava, mas Ô não tava professor, escutando vocês não. Oi, ô Joãozinho. professor, eu falei aqui pra Maria. Ô professor, dá uma agonia ver o senhor na aula sem falar nada, professor. Não é? Aí, ó, vamos continuar aqui. Olha, nós ampliamos nossa leitura com quadrinhos e unidades narrativas, a história na história, o beijo nas diferentes culturas. Nós vimos outro texto do mesmo gênero, que é um romance, e os vizinhos, que a gente leu, que o rapaz queria ler, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós aqui também vimos período composto por subordinação, orações subordinadas adverbiais, classificação das orações subordinadas adverbiais, orações reduzidas e regência verbal. Fizemos atividades tanto em grupo quanto oral e coletiva também. Aí nós vamos ver aqui um texto, a unidade 5, conhecer pessoas interessantes. Você costuma ler entrevistas publicadas em jornais e revistas? Prefere acompanhar entrevistas na televisão, no rádio ou em meios digitais? Você considera interessante conhecer depoimentos e opiniões de pessoas que se destacam em sua área de atuação? Por quê? Se pudesse escolher alguém para entrevistar, quem seria e por quê? Aí nessa unidade nós vamos ler e interpretar entrevistas jornalísticas, identificar a organização de uma entrevista, reconhecer turnos de fala, identificar argumentos para comprovar opinião, produzir entrevista oral e escrita, produzir entrevista em vídeo, identificar pronomes relativos, reconhecer orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas, identificar orações adjetivas reduzidas e desenvolvidas e analisar a regência verbal, nominal e a crase, certo? A gente vai estudar tudo isso. A gente vai começar a ver sobre entrevista. A entrevista, ela é uma forma de você saber a opinião da outra pessoa. Como é que se produz uma entrevista? Você já tem que saber quem é que você vai procurar entrevistar, e você também tem que observar quem é que qual é a vida dela. Você tem que ter uma biografia dela resumida para você fazer a sua entrevista. Então, quando a pessoa vai colocar a entrevista, ela pode ser oral e a pessoa pode ou escrita. Aí a pessoa sendo oral, a pessoa tem que transcrever o que a pessoa falou. Sendo escrita, você passa as perguntas para a pessoa e ela responde, e você só faz digitar da forma que ela respondeu lá, certo? Eu vou pedir aqui para Micael ler aqui. Micaelzinho, lê aí a minha entrevista. Uma das maneiras. Tá bom, tá bom. Uma das maneiras de obter informações sobre determinado campo do conhecimento é conversar com alguém que domine o assunto investigado. Essa conversa é considerada uma entrevista, quando uma das pessoas envolvidas na situação, o entrevistador, pega o roteiro de uma perguntas planejadas para serem respondidas pelo entrevistado, com a ordenação dos turnos de fala. Uma pergunta, o outro responde. A entrevista oral escrita pode ter como objetivo levar o entrevistado a manifestar uma opinião a respeito de um assunto, ou a dar seu depoimento sobre um acontecimento que interessa ao público-alvo do veículo que esse material vai ser divulgado, rádio, internet, revista, jornal, TV, etc. Algumas características desse gênero dependem de sua finalidade, das circunstâncias que ocorrem, do perfil do entrevistado, de onde e de como será veiculado, bem como o público que se destina. Que tal ler uma entrevista com um grafiteiro famoso que tem uma história com as ruas? Qual será essa história? Leia o texto a seguir para conhecer. Ok, aí nós vamos ler sobre Cobra, uma conversa com Cobra, um dos maiores muralistas do Brasil. Lembrar que muralista é aqueles que fazem os grafites nos prédios, nos muros e tudo mais, naqueles prédios grandes, né? Aí eu vou pedir aqui a Yasmin para ler. Yasmin, você pode ler? Professor, eu não queria ler hoje, não. Tá bom então, vamos lá então. Vou pedir para Micaelzinho ler. Obrigada. Vai, Micaelzinho. Tô indo.
Uma conversa com Cobra, um dos maiores muralistas do Brasil. Nascido na periferia de São Paulo, o muralista famoso por seus painéis coloridos já pintou em mais de 30 países e levava a street art brasileira. São Paulo, as milhares de latas de sprays espalhadas pelo ateliê, o cheiro de tinta fresca inundando o espaço pequeno de trabalho e diversas telas recém-pintadas não mentem. Um dos maiores muralistas do Brasil, o paulistano Eduardo Cobra, mantém a produção de sua arte a todo vapor. Apaixonado desde criança pela magia dos desenhos, o artista, famoso por seus enormes murais coloridos, mostra orgulho ao ver sua arte exibida nas ruas de mais de 30 países e fazendo parte, cada vez mais, da arquitetura das cidades. Seu trabalho, carregado de significados, segue os princípios da street art, nome dado ao movimento de artistas que, assim como Cobra, transformam espaços públicos em uma galeria de arte a céu aberto, à disposição de qualquer um que as observe. Há 30 anos, se dedicando a fazer arte na rua, o artista já eternizou momentos históricos para o mundo, como a famosa cena do beijo de 1945, na Times Square, em Nova York, e personalidades importantes como Malala, a ganhadora do Nobel da Paz em 2014, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln, e cantor vencedor do Nobel de Literatura em 2016, Bob Dylan. Além disso, no ano passado, Cobra entrou para o Guinness Book por ter pintado a maior grafite do mundo, o mural Etnias, localizado no Boulevard Olímpico, no Rio de Janeiro. Ok, Professor? aí vamos aqui dando. Isso aqui tudo é uma biografia dele. Termine aqui de ler, que aí eu vou pedir para Joãozinho ler essa próxima parte. Viu? Ok. Engajado em diversos novos projetos para os próximos meses, o artista divide em entrevista a Exame.com sua história com as ruas, além de analisar algumas de suas obras mais conhecidas. Ok, Joãozinho, lê aí para mim, por favor. Claro, professor. Como você se envolveu com a street art? Como eu filho de família de pobre, a minha vida sempre foi na rua. No meu primeiro envolvimento com arte de rua foi com pichação, mas não tinha nada de desenho. Eu só assinava meu nome. A relação entre rua e desenho veio depois. O que eu gostava era da adrenalina que a rua proporcionava, de fugir e correr da polícia. Minha história é autodidata, assim como a maior parte das pessoas da periferia, com as dificuldades que qualquer menino nesse espaço tem. Todos contra a questão de sobrevivência. E muitas vezes, os talentos são reprimidos paralelamente. Com a pintura, eu trabalhei de motoboy, o que eu precisava me sustentar, mas nunca parei de desenhar. Desde 1977, quando comecei, nunca mais parei. Ok, aí vamos para a segunda pergunta. Vai, lê aí as outras duas. Mas desde que começou a desenhar nas ruas, fazer desenhos coloridos, esse é um ponto referente de se comentar. Meu trabalho não é só desenho colorido, é só a parte mais conhecida. Porque você se sente mais representadas, entende melhor a mensagem que eu quero passar e se interessa pelo conjunto de obra. Mas tenho também projetos em outros segmentos, como painéis em proteção aos animais e de crianças desaparecidas, pinturas em piso e o projeto Olhares da Paz, do retrato da união dos povos ao redor do mundo. Como é o processo de criação dos desenhos coloridos? Nenhum deles é por acaso. Essa é a primeira e principal característica. Eu comecei a pintá-los em 2000 com o projeto Muro das Memórias, que são os portais para as cidades do passado. Ele fala de preservação histórica e de personalidades que lutaram por um mundo diferente. A ideia da cor veio porque eu comecei a retratar fotografias em preto e branco e o colorido encaixou perfeitamente para mostrar esse ressignificado que eu busco dar para minhas obras. Uma releitura entre o passado e o presente. Para pintá-las existe todo um preparo e uma pré-pesquisa, tanto do conteúdo quanto do cor. E do espaço em que a imagem vai ser colocada. Se analisarmos, por exemplo, o mural de Einstein, percebemos que arquitetura, a toda a sua iconografia e desenvolver o desenho. Certo, deixa eu ver aqui, viu? Estamos quase perto de terminar. Aí deixa eu só olhar aqui, oitavo ano que tem gente chegando. Aí deixa eu só ver aqui uma coisa.
Ou foi aqui? Alguém tava chegando, mas não foi, né? Mas vamos lá, continuando, Joãozinho, a gente vai dando sequência aqui à entrevista. Ele está falando sobre, olha aqui, Anne Frank, aquela que eu falei do diário de Anne Frank, viu? Ele fez um mural lá nos Estados Unidos, viu? Aliás, em Amsterdã. Aí continue aí, o fundo é a reprodução. O fundo é a reprodução da capa do diário dela e dos padrões de letra, também foram pesquisados durante essa viagem. Aqui existe conteúdo histórico que tem a preocupação de trazer para hoje aquilo que aconteceu há anos. Ok, aí tem um quadrinho aqui, esse é Anne Frank, que eu já falei para vocês, né? Que ela era judia e que foi assassinada lá na Segunda Guerra Mundial com a família dela, que ela se escondeu no sótão lá, passou 2 anos, aí os alemães pegaram ela e assassinaram, viu? Ela e a família dela, só restou o pai dela, viu? Aí vamos lá. Continuando aí. Oi, Ivani, lê aí pra mim essa outra entrevista. Tá, professor, peraí, calma. Ô, professor, não queria ler mais? Não, professor. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó, como você decide fazer esses trabalhos, certo? Como você decide fazer esses trabalhos? Eu faço de forma voluntária. Por meio de convite você escolhe. Então, 90% do meu trabalho eu faço voluntário. Apesar de sempre receber muitos convites, né? Então, se ele receber o convite para ele fazer lá o desenho dele, ele vai, né? Às vezes as ONGs, mas mesmo quando me convidam, o critério que eu coloco para produzir é ter liberdade para criar o que eu quiser. Faço poucas relações com marcas e produtos, porém preciso fazer algumas para manter a minha vida e os meus trabalhos na rua, mas sempre com cautela. Eu não tenho, por exemplo, nenhum produto com o meu trabalho, e isso foi por escolha. Não vejo como algo ruim, mas não funciona para mim. E também não estou dizendo que não faria. Se houve um argumento interessante, é sempre possível. Eu não fico no mercadológico apenas. Por trás disso, tem que ter uma história para justificar a escolha. Mas como você mantém esses projetos? Sempre por meio de venda de telas originais. Antes de ir para o muro, eu sempre faço desenho em telas, no formato do prédio para testar as cores, o posicionamento e etc. Depois de impresso no muro, eu coloco esses originais à venda a partir de R$100.000. E normalmente quem compra ou é colecionador ou são galerias de arte. Por isso eu consigo manter a integridade do meu trabalho. Mas qualquer um pode comprar sim, eu não trabalho com nenhuma galeria de arte. Aqui no Brasil não tenho nenhum representante. A única forma de eu ter acesso aos meus trabalhos é através do site do meu ateliê. Mas tudo que é fora daqui eu tenho um representante em Los Angeles, que faz o contato com o resto do mundo e dá todo o apoio logístico. Você pensa em fazer uma exposição com essas telas? Já fiz 2, mas tem mais de 10 anos que não faço. Mas pretendo no ano que vem fazer algo aqui em São Paulo. Mas quanto tempo leva para planejar e executar um painel? A criação sempre leva mais tempo que a execução. Tem situações que eu levo 1-2 meses para criar algo e pinto em 1 semana. E hoje eu estou em um momento do meu trabalho onde estou muito mais preocupado com o conteúdo que vou pintar do que com a estética, que tenha uma mensagem que eu queira passar. Você acha que seu trabalho valoriza as cidades e os bairros? É até engraçado, porque já fiz as duas coisas. Já destruí o patrimônio histórico com vandalismo e hoje o meu trabalho sim, até mesmo pelo projeto de memória, a intenção é essa. Aí quando eu acho que tem alguém aqui entrando no 8º, que a gente vai ter aula aqui já. Letícia. Pronto, Letícia, aguarde só um minutinho, que eu tô finalizando aqui o 9º ano, viu? Tá certo? Aí vamos continuando aqui. Daqui a pouco eu começo o 8º ano. Quando eu vou pintar em um determinado lugar, primeiro eu vou tirar fotos para analisar a rua, entender a arquitetura, a visibilidade daquele painel e também qual a história do local. Também tenho essa preocupação, porque a utilização do espaço público precisa ser responsável. De qualquer forma, há uma responsabilidade
de quem ocupa, porque ali é um espaço democrático, pertence à cidade. Ninguém é dono daquele lugar. Quando eu pinto uma obra, eu sei que ali transitam todos os tipos de pessoas ligadas a religiões, a diversas culturas, crianças. Não dá para fazer qualquer coisa da cidade como se fosse para mim. A cidade não é minha. Por exemplo, o mural do beijo na High Line em Nova York não está lá aleatoriamente. Essa foto foi tirada na Times Square, que fica a poucas quadras do lugar que está a pintura. Isso é positivo, porque eterniza a história e atrai as pessoas. Como você lida com a expansão do seu trabalho internacionalmente e ao mesmo tempo a controvérsia no Brasil, principalmente em São Paulo? Acredito que primeiro aquele começo com toda a discussão em volta da arte de rua foi um mal entendido. Aquilo ajudou a mostrar a importância da arte de rua para a cidade, mostrou quantos moradores eram pela história da arte na rua. Para mim, a arte de rua é um elemento cultural, uma marca, e nós paulistanos nos orgulhamos disso. Por levar isso para fora do mundo, como por exemplo na Arábia Saudita, onde há poucos anos era impensável ver arte de rua. Mas percebi que esse conflito teve desdobramentos positivos. A prefeitura formou um grupo com vários artistas importantes da street art, que se reúnem para discutir esse movimento na cidade. Começou de uma forma ruim e hoje acredito que a cidade terá benefício em relação a esse episódio. Outros países também têm essa força de street art. No Brasil, São Paulo é a principal cidade. Nos Estados Unidos, por ter começado lá, Nova York e Miami. Mas em lugares que a arte de rua tradicionalmente não entrava, agora está dando abertura. Digo que nós estamos na vanguarda desse movimento, que devemos continuar fazendo é incentivar os artistas, expandindo, valorizando e transformando a cidade em um museu a céu aberto. Você já foi censurado em algum país? Sim, tive na Grécia, em Atenas, dentro do projeto de proteção aos animais. Uma organização de arte me chamou para fazer um trabalho e eu criei um desenho que era baseado na evolução do homem, onde o homem evoluía, mas para a destruição do planeta. Era uma brincadeira com tom político. Ficamos pintando por 30 dias e várias pessoas passavam e nos ameaçavam, até que no fim do trabalho um senhor apontou o dedo para a minha cara e dos meus assistentes, algo que eu não entendia, por conta da língua. E no dia seguinte o mural apareceu todo pichado. Fomos buscar explicação e descobrimos que lá é rodeado de templos ortodoxos. Então eles interpretaram que essa mensagem era algo contra Deus, contra eles. Não tinha nada a ver. Quais são seus próximos projetos? Eu tenho uma sequência de 28 murais em Nova York, além da minha equipe de lá que está administrando e organizando, contando toda a história da cidade por meio dessas pinturas. Isso porque lá tem uma importância muito grande para mim, por conta dos grandes nomes que me influenciaram, como Jean-Michel Basquiat, Kate Henry e os grafiteiros do metrô, por exemplo. Aqui em São Paulo, vou fazer uma pintura de uma caixa d'água de 50 metros de altura no Memorial da América Latina. Além desses, eu acabei de voltar de São Luís do Maranhão, onde transformei um muro em uma prateleira de livros com os principais escritores de lá. Então aqui, ó, esse é um muro, ele fez aqui, ó, vários livros, certo? Isso aqui, A Riqueza de São Luís. Aí tem aqui Ferreira Goulart, tem a Luísa Azevedo, deixa eu ver quem mais aqui, e é os que eu conheço, Gonçalves Dias, certo? Aí tem esse livro. Então aqui, ó, ele aqui olhando a obra dele, ó, o muro, ele fez o muro dele aí todinho, viu? Você pensa em fazer projetos sociais? Eu tenho dado workshop e palestras sobre o meu trabalho. Também faço projetos em comunidades carentes. Para mim é muito importante ir para o Times Square e lugares nobres, mas preservar minhas origens é essencial, porque eu nunca tive ninguém que me apresentar, para me apresentar a arte. O que fiz na comunidade Paraisópolis é um exemplo desses meus projetos. Esse painel eu fiz com essa menina, que é uma moradora de lá, e ela sonha em ser bailarina. Aí pedi para pintar a fachada da comunidade e fiz com a participação de todos. Aí aqui tem, ó, lá no Paraisópolis. Enquanto esses projetos estão sendo feitos, eu tenho também o Envolva-se, em que as pessoas se cadastram e quando eu vou pintar onde elas moram, eu as chamo para participar. Tem muitas partes que é só de uma cor e as pessoas podem colaborar e pintar junto. É tudo uma troca. Não quero que meu trabalho seja inacessível. Foi a forma que encontrei e ter contato com elas.
Aí a gente vai fazer a interpretação de texto amanhã. Isso é uma entrevista com Cobra. Ele é um dos maiores grafiteiros do Brasil, certo? E a gente vai estar vendo amanhã as perguntas e respostas, ok? Então, bom dia para vocês. Até amanhã. Amanhã é aula de português. Só aula de português, viu? São 2 aulas de português. 2 ou 3, eu não sei. Tá certo? Tchau vocês. Bom dia. Tchau, professor. Tchau, Gabrielzinho. Tchau, Joãozinho. Tchau, Samanta. Tchau, Rebeca. Tchau, todo mundo.